CBF marca a eleição que não terá Ronaldo e John Textor apoia Edinaldo e dá razão a Leila Pereira. Amigos e amigas do UOL Esporte, eu sou Igor Siqueira, repórter aqui do UOL, e eu estou aqui no Maracanã antes da final do Carioca para falar para vocês sobre um assunto que envolve a política do esporte. E esse monte de coisa que eu falei no começo, tudo isso se conecta quando a gente trata de política do futebol, CBF e os bastidores dos clubes brasileiros, principalmente os da primeira divisão aqui no Brasil. Que a CBF marcou nesse domingo, anunciou no edital e mandou e-mail para as federações, com o edital de convocação, marcando a eleição da CBF, a eleição presidencial da entidade, que será no dia 24 de março desse mês, ou então de março, na próxima semana, numa segunda-feira, na véspera do jogo entre Brasil e Argentina, que vai ser lá em Buenos Aires. Edinaldo Rodrigues usou o mínimo possível de tempo que está previsto no estatuto para poder fazer essa convocação de uma eleição que a gente já sabe não terá o Ronaldo Fenômeno como candidato de oposição e, salvo algum absurdo, algo muito inesperado, algum milagre, Edinaldo Rodrigues vai ser candidato único e vai ser eleito para mais 4 anos à frente da CBF em um mandato que vai de 2026, irá de 2026 até 2030. E o interessante disso tudo é que as placas tectônicas do futebol estão se movimentando nos bastidores, e nesse mesmo dia em que o Edinaldo publicou o edital, ele ganhou um apoio que até um tempo atrás a gente consideraria como muito inesperado, e agora por isso que é muito inusitado, John Textor, dono da SAF Botafogo, escreveu uma longa carta, fez uma nota para explicar por que ele apoia Edinaldo Rodrigues a presidente da CBF. Isso mesmo, amigos e amigas, o John Textor, aquele mesmo dirigente que chegou a dizer lá em 2023 que o Edinaldo deveria renunciar, que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro estava corrompido, Agora, um tempinho depois, ele se coloca ao lado do presidente da CBF, de Edinaldo, como candidato à presidência da CBF, e diz que, enfim, apoia as suas medidas e que tem esperança de que a mudança do futebol brasileiro continue acontecendo sob o comando de Edinaldo Rodrigues. Tem muitos detalhes aí, muitas nuances nessa manifestação do Textor que ajuda a gente a entender como o Edinaldo tem se colocado politicamente, não só com as federações, mas também com os clubes. E nessa manifestação o Textor até apoiou a Leila numa ideia aí, numa discussão, e disse que a Leila não teve uma ideia tão mirabolante assim, tão inusitada assim, a ponto de... Porque ela defendeu, na verdade, depois dessa discussão com a Conmebol, envolvendo as punições por racismo, porque ela defendeu que os dirigentes brasileiros possam começar uma consideração aí para pensar: será que vale a pena continuar com a Conmebol ou devemos nos afiliar à CONCACAF? Mas primeiro nessa questão especificamente da relação entre Textor e CBF. Vale lembrar que o Botafogo, obviamente, ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, então o Textor, nesse período de recondução do Botafogo ao topo do futebol brasileiro, ele tirou o pé das acusações de manipulação que estavam muito inerentes e associadas ainda ao desfecho do Brasileirão de 2023. A gente lembra que o Palmeiras teve aquela virada espetacular no Newton Santos, 4-3, o Textor invadiu o campo, começou a esbravejar, criticar o Edinaldo e tal, e trouxe os relatórios da Good Game, e a situação foi parar até mesmo lá na CPI das apostas em Brasília. Só que os meses se passaram, o Textor chegou a ser denunciado no STJD, mas o processo se alongou, até que no início desse ano o Textor fez um acordo com o STJD para pagar R$1 milhão de multa, com um acordo aí, em um processo que ele estava sendo acusado inicialmente, foi denunciado por fazer ofensas à honra de várias pessoas e entidades. E nesse bloco de entidades estava o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, mas também estava o Palmeiras, o São Paulo, Fortaleza, o árbitro que estava envolvido na partida, o Rafael Trace, que atuou, um dos árbitros que atuou naquela partida contra o Palmeiras. Então o Textor, ao final das contas, fez esse acordo, não foi condenado, poderia tomar uma suspensão homérica aí, muito grande, pagar uma multa ainda mais milionária do que foi, mas fechou aí o acordo com a STJD, e nessa parte da justiça a gente já começou a ver movimentações nos bastidores para que esse acordo pudesse ser fechado e o Textor se livrasse disso tudo. E ao mesmo tempo o Edinaldo foi se fortalecendo junto às federações, O Textor tirou o pé do acelerador das críticas a ele, e enquanto o Edinaldo foi se fortalecendo junto às federações para consolidar a sua candidatura a presidente da CBF. Ele teria, como a eleição anterior foi no dia 23 de março de 2022, o mandato começou de 2023, 24, 25 e vai terminar em 26,
Aí agora, estatutariamente, ele tinha a partir, né, do dia 23 de março para convocar a nova eleição. Então, o Edinaldo usou o mínimo de tempo que ele conseguiria fazer, né, já convocou neste domingo mesmo, soltou um edital, um dos classificados do Jornal Globo aqui do Rio de Janeiro. O edital vai ser repetido também nas edições de amanhã, segunda-feira e de terça-feira, e também já enviou uma carta às federações confirmando a data da eleição, para não dar tempo qualquer articulação de oposição, e quem tentou se articular, que foi justamente o Ronaldo Fenômeno, não encontrou caminho aberto nas federações estaduais para conseguir o apoio mínimo, né, de 4 federações e também de 4 clubes para que a sua candidatura se tornasse viável à eleição da CBF. E aí, nesse cenário, né, justamente no dia em que o Edinaldo convocou o edital, já num cenário, vamos dizer assim, né, definido de que ele provavelmente vai ser o eleito, e aí o Textor divulgou uma carta falando que teve uma conversa com o Edinaldo ontem, né, no sábado, explicando situações e pontuou algumas questões por conta das quais ele entendeu que deveria, nesse caso, manifestar o seu apoio público à candidatura do presidente Edinaldo Rodrigues. E aí o Textor citou alguns elementos, aí, alguns assuntos que estiveram à voga nos bastidores do futebol brasileiro nos últimos tempos, nessa relação dele com o Edinaldo, né, e do Edinaldo com os outros clubes também. E aí é curioso, né, porque a gente percebe nessa manifestação do Textor que se um pouco mais, quase um ano e pouco atrás, assim, ele estava querendo que o Edinaldo renunciasse, ele diz assim, aí eu vou abrir aspas aqui para um trecho da carta do Textor, né? No último ano, ele estava dizendo que ficou mais próximo do Edinaldo por conta da presença dele nos pódios e tal, nas premiações, né? Como a da entrega do troféu do Campeonato Brasileiro. E aí o Textor diz, né, que à medida que fomos nos conhecendo, ele e o presidente da CBF, entendi que ele não é o homem que eu desafiei publicamente do passado. Durante nossas dificuldades de 2023, é o relato do Textor. E aí ele continua. Na verdade, ele também se importa profundamente com uma série de questões que são extremamente importantes para o Botafogo. E ontem, né, no sábado, tivemos uma conversa maravilhosa sobre como trabalhar juntos para enfrentar essas questões. Entre os itens dessa carta que o Textor escreveu, né, estão aqui o racismo, né, a luta contra o racismo. Isso é uma bandeira atual da CBF, que até criticou a Conmebol publicamente recentemente por conta da punição imposta ao Cerro Porteño, né, no episódio do racismo contra o atacante Luiz, lá do Palmeiras, na Libertadores Sub-20. E o Textor também citou, claro, a questão da manipulação de partidas, que foi o cerne da discussão toda, né, quando ela ficou um pouco mais acalorada entre ele, o presidente da CBF, enfim, e outros clubes do futebol brasileiro. Aí, de novo, citando o Textor por aqui. Edinaldo deixou claro que está comprometido em limpar o futebol e enfrentar a pandemia de corrupção que é tão comum globalmente, assim como descobrimos que também existe no Brasil. O Textor citando aqui, sem dar tanto um braço a torcer, né, em relação às acusações que tinha feito, sem as provas devidas, né, citando aquele jogo, por exemplo, do 5-0 do Palmeiras em cima do São Paulo. Isso é uma citação minha, não do Textor, tá? Mas aí ele continua aqui dizendo que ficou feliz que a CBF convidará o Botafogo, junto com outros presidentes, para fornecer contribuições significativas na luta contra a manipulação de partidas. Aqui esse discurso mais protocolar do Textor em relação a esse assunto, sem entrar propriamente nas questões das acusações não comprovadas que ele fez, né, da parte não comprovada que ele fez, muito embora a gente noticia no UOL aqui, quando há casos reais e provados na justiça de manipulação de resultados no Brasil. Isso não chega a ser uma fantasia, isso é comprovado, mas há casos e casos, e nesse momento, em relação a esse jogo Palmeiras e São Paulo, que o Textor tanto alardeou, né, com o relatório da Good Game, não houve nada comprovado até hoje. E aí ele vai citar aqui não só o Palmeiras nessa questão, né, mas também a situação da globalização do futebol brasileiro, assim ele colocou esse tópico, e ele vai citar a sugestão que a presidente Leila Pereira do Palmeiras fez de que os clubes pudessem considerar uma adesão à CONCACAF. E aí isso mexeu com o Textor, porque ele obviamente é norte-americano, né? Então a CONCACAF faz parte, os Estados Unidos fazem parte da CONCACAF, e ele disse que ele conversou com pessoas lá da América do Norte, enfim, de todas as Américas, do México, para saber, na perspectiva do Textor, né, como seria essa questão. E aí tem um trecho dessa nota do Textor que é muito interessante. Aí vou abrir aspas para ele de novo aqui. Leila e eu frequentemente gostamos de nos chamar de loucos. Entre parênteses, uma discussão que já foi esquecida. Mas esse pensamento ousado não é loucura. Esse pensamento de considerar, quem sabe, uma adesão à CONCACAF. O Textor continuou dizendo que o Brasil enfrentará muitas oportunidades para inovar e crescer e tal. Ele cita também a participação no Mundial de Clubes, né, sediado nos Estados Unidos, enfim, e grandes eventos que acontecerão lá nos Estados Unidos também.
E aí, no meio disso tudo, né, no fim disso tudo, melhor dizendo, ele conclui dizendo que ficou muito impressionado com a confiança com que Edinaldo apresentou suas ideias e crenças, e aí declarou formalmente que o Botafogo apoia a candidatura de Edinaldo Rodrigues à reeleição na presidência da CBF, que vai acontecer então esse evento, né, Assembleia Geral Eleitoral, no dia 24 de março, e o Edinaldo, como candidato único, que provavelmente terá um mandato aí de mais 4 anos à frente da entidade, a partir de 2026 até 2030. Textor, então, percebendo, né, que não adiantaria também se insurgir contra o Edinaldo nesse momento, faz uma cena aí, uma bandeira da paz, que a gente já conseguiu observar em outros movimentos, o próprio acordo, como eu mencionei, com o STJD para ele pagar R$1 milhão naquele processo, não ser julgado, enfim. O Textor vem tirando o pé em algumas situações, e essa carta, vamos dizer assim, uma conclusão de um capítulo longo de entrave, de briga, de provocação entre o dono da SAF do Botafogo e a CBF, né, na figura do Edinaldo Rodrigues, e até mesmo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Não tendo oposição, não tem quem os clubes possam apoiar de diferente, Botafogo e Palmeiras fatalmente ficarão lado a lado nessa mesma eleição também da CBF, só para posicionar como estão os clubes em relação a isso tudo, a esses movimentos que a CBF tem feito, enfim, e as repercussões de todo esse movimento político nos bastidores do futebol brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, ativa as notificações, inscreva-se aqui no nosso canal do UOL Esporte, que a gente vai continuar acompanhando tudo por aqui. Inclusive, estaremos lá em Buenos Aires e também em Brasília, né, na primeira perna da data FIFA, acompanhando a seleção brasileira nos jogos contra a Colômbia e a Argentina. Edinaldo vai se dividir um pouco, né, nessa atenção, vai para o sorteio da Conmebol agora na segunda-feira, né, dia 17, amanhã, lá no Paraguai, o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, e aí vai para Brasília, tem o jogo contra a Colômbia, ele volta depois ao Rio de Janeiro, na segunda-feira, então, dia 24, faz a eleição, né, vai ser reeleito aí, né, para mais esse mandato na CBF, e depois, no dia seguinte, tem o jogo lá em Buenos Aires, Brasil e Argentina, primeiro ato, então, da nova gestão eleita, né, que será do Edinaldo Rodrigues, será a presença nesse Brasil e Argentina, e talvez o campo dê um recado meio contundente sobre a condução da seleção brasileira. A gente fica na expectativa de um resultado que seja minimamente agradável para o Brasil aí, como o presidente Edinaldo quer, considerando também o futuro do trabalho do técnico Dorival Júnior. Uau!